Fala, meus irmãos, tudo bem? Sobre pais e filhos, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos ler um texto bíblico? Efésios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. A gente sabe que a família, ela é a base de toda e qualquer sociedade, né? E ela é a primeira instituição criada por Deus, inclusive antes do pecado, antes da corrupção humana, né? E sendo assim, Deus, como o criador da família, ele tem total autoridade para definir os papéis de cada um de nós e nos atribuir funções para que a família ela recorra ou ela decorra de forma correta, para que ela ande e caminhe conforme a vontade de Deus expressa, tá bom? E essa aqui é a palavra de Deus. Ela que nos orienta, ela que nos ensina, ela que nos mostra o que Deus quer que façamos e o que Deus quer que não façamos. Então, o que eu vou falar aqui não é o que eu acho, não é o que eu gosto, não é o que eu acho bonito ou a minha vontade, não é uma expressão do meu achismo, mas é simplesmente o que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele vai abordar muitos assuntos, mas algo muito importante que ele aborda na sua carta é a respeito de paternidade. E nós não vamos aprofundar nesse assunto para não alongar o vídeo, mas eu quero falar sobre o papel de pais e papel de filhos, tá bom? O texto começa falando a respeito dos filhos. Aqui nós vamos falar papel dos filhos e o papel dos pais. Ambos os papéis são independentes, ou seja, um não depende do outro para poder se exercer, né? O papel dos filhos não depende do papel dos pais e o papel dos pais não depende do papel dos filhos. Mas vamos começar pelos filhos, que é o que diz aqui no verso 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Então, a obediência dos filhos aos pais é uma questão de justiça diante de Deus. Se você é um filho desobediente ao seu pai ou à sua mãe, diante de Deus você está sendo uma pessoa injusta. E isso é uma iniquidade diante do mandamento de Deus. Primeira coisa, você precisa ser obediente aos seus pais. Obviamente, nós estamos falando de tudo aquilo que é certo. Você não vai ser obediente naquilo que é errado. Mas a Bíblia nos orienta a sermos obedientes aos nossos pais. E a segunda coisa que ele exige de nós é honra. O verso de número 2 vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o que é honrar? Honrar é tratar com importância. Honrar é dar valor, o valor devido. Honrar é tratar como importante. Então você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Honrar é também uma questão de obediência diante de Deus. Você não pode honrar desobedecendo. Você precisa ter honra diante dos seus pais.
E um exemplo de honra é você seguir os conselhos dos seus pais. Seguir o conselho da sua mãe, seguir o conselho do seu pai. Por quê? Porque nós vemos uma onda de rebeldia onde as pessoas, os filhos, tratam a opinião dos estranhos ou dos de fora com mais importância do que a opinião das mães ou dos pais. Às vezes a mãe cansa falando algo para o filho e o filho faz totalmente o contrário. Por quê? Porque prefere ouvir a opinião dos de fora, do coleguinha, da amiga, do que o conselho da mãe e o conselho do pai. O pai e a mãe sempre serão os mais interessados no seu bem-estar. Serão os mais interessados para que você seja alguém bem-sucedido. É o seu pai e a sua mãe que quer isso. Mais do que todo mundo, seus pais querem isso para você. Ou você acha que o pai e a mãe vai querer que um filho seja mal-sucedido nas coisas? Vai querer o mal do filho, né? Um bom pai, uma boa mãe jamais vai planejar e querer isso para o seu filho. E esses mandamentos dos filhos em relação aos pais, eles têm promessas. A primeira promessa é para que te vá bem, ou seja, para que você seja bem-sucedido, para que você seja próspero. Então, a sua prosperidade, para você dar certo, para funcionar as coisas para a sua vida, está diretamente ligado à sua obediência aos pais. Eu nunca vi alguém rebelde, alguém que não obedece os pais, alguém que não honra seus pais, ser bem-sucedido e crescer na vida. Eu nunca vi. Então a Bíblia nos orienta, uma promessa para os filhos para que sejam bem-sucedidos é obedecer e honrar os pais e as mães. A segunda promessa aqui é viver muito tempo, ter uma vida longa, uma vida próspera e longa. Isso está diretamente ligado à obediência aos pais. Obviamente, nenhum de nós quer morrer cedo, né? Quer morrer novo. Com certeza você quer envelhecer e quer ser bem-sucedido. Então, abre os seus olhos, você precisa ser obediente aos seus pais para que isso possa acontecer na sua vida. Agora, em relação aos pais, em relação à responsabilidade dos pais. Aqui diz, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você, pai e mãe, é absolutamente responsável por aquilo que você cultiva no seu filho. O caráter do seu filho, a forma de pensar, a forma de agir do seu filho, os hábitos do seu filho, é você que vai colocar isso neles. É você que vai ensinar isso neles. Então você não deve em nenhum momento estimular a ira aos seus filhos, fazer com que seus filhos sejam violentos. Se você é alguém violento, você vai estimular o seu filho a ser também alguém violento. Então a Bíblia diz aqui, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você não deve provocar isso no seu filho. Você, pelo contrário, você deve ser alguém que estimula o seu filho a ser alguém amoroso, a ser alguém que ama as pessoas, a ser alguém que está sensível às necessidades do próximo. Então, essa é sua responsabilidade enquanto pai e mãe. A segunda coisa que ele fala aqui é com relação a criar os filhos na doutrina do Senhor. Os conceitos bíblicos, é você que tem que transmitir isso para o seu filho. Não pense que você pode terceirizar isso, colocando essa responsabilidade para o pastor, para o líder, para qualquer outra pessoa. É claro que o pastor sempre vai ensinar a Bíblia para o seu filho, o líder dele na igreja, coordenador de jovem, de adolescente, sempre vai querer o bem, vai querer ensinar para o seu filho, mas você, como pai e mãe, dentro de casa, é a principal referência para o seu filho. Você nunca vai poder cobrar a justiça do seu filho se você é alguém injusto. Você nunca vai poder cobrar a verdade do seu filho se você é uma pessoa mentirosa. Você nunca vai poder cobrar amor do seu filho se você não dá amor para ele.
Então começa contigo, começa com os pais. Você é absolutamente responsável por isso. Criar os seus filhos na doutrina do Senhor. E se você, quando a Bíblia fala que os pais devem criar os filhos na doutrina do Senhor, subentende-se que você, pai e mãe, é conhecedor dos princípios básicos da Bíblia. Subentende-se que você já manja de tudo isso para você poder ensinar. Então, seja alguém estudioso da palavra de Deus. Uma última coisa que fala aqui é criar os filhos na doutrina e admoestação. Doutrina e admoestação são coisas diferentes. Doutrina são os conceitos bíblicos. Admoestação é correção. É você ter o pulso de corrigir o teu filho segundo a palavra de Deus. Então você que não diz não para o seu filho, você que mima o seu filho, você que faz todas as vontades do seu filho, tá tudo errado. Seu filho vai crescer achando que tudo tem que ser do jeito dele. Seu filho vai crescer não sabendo ouvir um não. Seu filho vai crescer não sabendo ser contrariado e isso vai causar sérios problemas para ele lá na frente, porque a vida não é assim. A vida não vai fazer tudo que seu filho quer, as coisas não vão acontecer tudo do jeito do seu filho, então você é a pessoa responsável por corrigir o seu filho segundo a palavra de Deus. Para isso você tem que manusear e conhecer muito bem a palavra de Deus, tá bom? Então aqui são 2 conselhos para os filhos e para os pais. Se você é filho, honre e obedeça os seus pais, independente se ele for crente ou não, independente se ele for alguém que você acha que merece ou não. A Bíblia não está perguntando se o seu pai é bom ou ruim, se ele merece ou não merece ser obedecido e respeitado. A Bíblia só está mandando: obedeça. E você que é pai, você que é mãe, a sua responsabilidade mediante os seus filhos é criar eles na doutrina e admoestação do Senhor. É sua responsabilidade passar os conceitos básicos da Bíblia para o seu filho, para que ele seja um homem de Deus, para que ela seja uma mulher de Deus, conhecedora da palavra do próprio Deus. Para finalizar, eu queria citar um provérbio que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velha não se desviará dele. É um provérbio muito verdadeiro e muito sábio também. Mas existe um detalhe muito importante. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho, e não diz ensina o caminho. Isso faz muita diferença. Porque quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar, entende-se que você é alguém que está segurando a mão dela e que está seguindo o caminho correto, conduzindo ela pelo caminho correto. Quando você lê ensina a criança o caminho que deve andar, é alguém que está apontando, olha, o caminho é por ali, vai. E a Bíblia não quer isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para vocês ensinar a criança no caminho que deve andar. Você é a referência que o seu filho e a sua filha vai ter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então que você tenha isso em mente ao criar o seu filho, tá bom? E nunca é tarde para você aplicar na sua vida e na sua casa os conceitos da palavra de Deus. Beleza? Que Deus te abençoe. Fique na paz e até o próximo vídeo.